Atualização de mercado da bola. Arthur Chaves vai melar, não vai? E como é que vai ser essa terceira proposta do São Paulo? Bora falar sobre isso. Bora trazer alguns bastidores políticos. E as expulsões de Dedé, Belmonte, Casares, cadê? Vai dar em pizza? Bora trazer algumas atualizações referentes a isso. Assunto SAF volta à tona no São Paulo muito depois de uma entrevista do Kaká. A gente vai contar um pouquinho dessa entrevista, um pouquinho dos bastidores que aconteceram depois dessa entrevista do ídolo do São Paulo. Acho que a gente vai poder trazer detalhes, hein? O Dorival gostou de 2 jogadores e quer que eles estejam no elenco profissional. Essas e outras notícias aqui no vídeo de hoje. Bora falar também sobre o Wallace, volante do Cruzeiro. Pode pintar? É o volante físico que o Dorival quer? Antes da gente trazer todas as informações do vídeo, só agradecer a todo mundo que tem feito aí a colaboração do Pix. Vai rodar durante o vídeo o Pix do canal, QR Code ou a chave Pix, caso você queira contribuir de maneira financeira com o canal, está liberado. E agradecer a todo mundo de coração que tem ajudado demais. A gente está aqui diariamente batalhando, lutando, e esse reconhecimento é muito importante, inclusive nas mensagenzinhas que vocês mandam ali, manda o valor do Pix, manda mensagem e tal, é maravilhoso. Obrigadão por tudo. Bora falar de São Paulo Futebol Clube? Nesta sexta-feira joga a seleção brasileira, mas enquanto isso o São Paulo está treinando, realizou mais um treinamento na última quinta-feira. Bora trazer detalhes de como é que foi esse segundo dia de atividades, né? O segundo tempo é o segundo treino da intertemporada, onde o São Paulo começa a se preparar para o Campeonato Brasileiro e também a Copa Sul-Americana. O Dorival Júnior começou as atividades abrindo um vídeo para mostrar algumas situações de jogo para os jogadores no Super CT. Na sequência, todos foram para o gramado. O grupo passou por algumas estações de exercícios de mobilidade e agilidade. As atividades foram com bola também orientadas pelo técnico Dorival Júnior e seus auxiliares. Ainda contaram com alguma dinâmica de posse, ataque contra a defesa e transição. Por fim, houve um treinamento com espaço reduzido, cujo objetivo era trocar 10 passes em progressão. Então o campo está lá reduzido, mesmo assim o time tinha que tocar 10 vezes, sempre indo para frente. Isso ajuda, inclusive, em alguns momentos de jogo. Por fim, houve esse espaço reduzido, com um número delimitado de passes por jogador também antes de atacar para poder marcar o gol. Também era permitido finalizar em caso de desarme no setor ofensivo, em uma área desmarcada próxima à meta. E agora, na sexta-feira, o elenco volta para a Barra Funda, só que aí desta vez eles vão fazer pela manhã, eles vão fazer alguns testes físicos, tá? No período da manhã, vão fazer alguns exames detalhados e tudo, e aí no período da tarde vai ser um outro treinamento. Tô querendo ou não, serão 2 atividades, terão trabalho dobrado na sexta-feira de seleção brasileira. Será que agora vai? Será que nesses treinamentos vai ajudar bastante? Tô contando com isso, Dorival, por favor, hein? Bora continuar trazendo mais informações sobre o Tricolor? São Paulo está preparando a terceira proposta para o zagueiro Arthur Chaves. O São Paulo não quer fugir muito daquilo que a gente já conversou, tá? A ideia do São Paulo ainda tem esse otimismo nessa terceira proposta, depois das 2 recusadas. A primeira recusada foi um empréstimo com opção de compra por 1 ano, depois reduziu para 6 meses e manteve os moldes. Aí agora a ideia seria colocar ali uma obrigação de compra em caso de metas estabelecidas. O Hoffenheim tem batido na tecla de que quer uma compensação financeira ou uma obrigação de compra. E aí o São Paulo está conversando, está estudando a melhor proposta possível para conseguir esse cenário. O pessoal está falando de Vasco e tudo, neste momento, pelo menos por enquanto. É óbvio que é o que é falado, a gente não vai botar a mão no fogo totalmente, a gente sabe como é que é o jogo do futebol, mas o que a gente tem de apuração da parte do jogador é que ele também está priorizando o São Paulo, ele quer fechar com o São Paulo e está aguardando que o São Paulo encontre um denominador comum junto ao Hoffenheim. É claro que a cada dia que o São Paulo demora, pode abrir margem para outros clubes acabarem entrando no negócio, mas é isso que temos hoje referente à situação do Arthur Chaves. Você está numa expectativa positiva para o Arthur? Quero saber a sua opinião nos comentários. A gente precisa trazer muita informação de São Paulo, só um pitaquinho de seleção brasileira. A Minimal Club pode te dar uma camisa se você acertar um palpite. É o bolão da Minimal Club. Você sabe que eu só visto aqui a Minimal Club. E aí você pode ganhar uma camiseta se você acertar o palpite. Serão 20 ganhadores, tá? Aqui no vídeo.
por jogo que vão poder ganhar. Seguinte, você vai palpitar essa partida entre Brasil e Haiti. Vale apenas um comentário por usuário, tá? Durante todo o concurso, independentemente do canal que você comentar. Você pode ter 2, 3 canais, mas se você é proprietário desse canal, só valerá um comentário, tá? Os comentários serão válidos até o início do jogo. O palpite tem que ser seguido, atenção, nesta ordem. Você vai falar o placar, o time vencedor e o primeiro marcador. Acertou, você ganha uma camisa da Minimal Club com esse limite de 20 ganhadores. Então, vou te dar um exemplo. Eu, Alex, vou colocar o meu palpite de 3-0 Brasil e o primeiro a marcar Vinícius Júnior. E você vai usar exatamente desta forma, tá? Atenção na regra. Não bobeia porque o seu palpite pode ser invalidado. É placar, o nome do time ganhador, que no caso é a Seleção Brasileira ou Haiti, se você achar que for, e também o primeiro que vai marcar o gol, tá? Se o resultado terminar 0-0, não haverá ganhador neste jogo e os ganhadores terão até 7 dias para poder resgatar o prêmio no link que eu vou deixar aqui na descrição, acessando o mesmo e-mail utilizado no momento do comentário na conta do YouTube. Beleza? Não perca essa oportunidade, a Minimal Club é qualidade, vocês sabem que aqui a qualidade reina na Minimal Club e você pode ganhar. Vou deixar aqui e participe, hein? Bora lá, você pode ganhar essa camisa da Minimal Club. Fechou? Sobre seleção brasileira, a seleção joga hoje, sexta-feira, 9h30 contra o Haiti. Pô, eu vou parafrasear, pode pegar mal essa frase, mas ó, na moral, Thiago Neves aqui, se não ganhar do Haiti, né, pelo amor de Deus, não merece classificar mesmo. Então, vamos torcer para a seleção brasileira ainda sem Neymar, deve ter algumas alterações no time titular, vamos esperar que o Brasil venha um pouquinho mais forte do que foi contra o Marrocos. Fechou? Só um pitaquinho de seleção brasileira, bora voltar a falar de São Paulo Futebol Clube. Parte política. Como é que tá essa situação das expulsões, né? De Dedé, Casares, Belmonte, tem essa nova do Oldem, a gente vai fazer um apanhado rápido de política, tá? Primeiro, o caso do Oldem Aires, o novo caso, que é daquelas questões das multas de trânsito que a gente trouxe, ele foi denunciado mais uma vez para pedirem a expulsão, o Luiz Braga será o relator deste caso, e isso ainda vai demorar um pouquinho para acontecer. O caso do Dedé é o mais próximo, o Milton Neves, ele que vai ser o responsável pela decisão, e a tendência é da gente começar a ter mais novidades avançadas e até um parecer final da Comissão de Ética até o fim da próxima semana. Existe essa expectativa disso tudo já ser tramitado e o que a gente tem hoje nos bastidores é de que existe a grande predileção, a grande possibilidade, a expectativa da Comissão de Ética sugerir a expulsão do Dedé. E aí, ele sugerindo essa decisão, aí passa ali pelos trâmites que aconteceram aí com Mara Casares e Douglas Schwartzman. Vai lá para o Conselho Deliberativo, vão marcar a votação e aí vão fazer a votação para decidir se de fato o Dedé vai ter o mesmo destino de Douglas Schwartzman e Mara Casares. O caso do Belmonte e do Casares ainda terá um andamento, né? Os relatores estão pedindo mais algumas documentações. Vocês vão lembrar daquela polêmica de uma comissão de ética meio que sugerindo ali o afastamento do Rui Costa por conta dele não estar liberando algumas documentações. E isso acabou atrapalhando esse caso do Casares e do Belmonte, porque o Rui Costa teria que disponibilizar em tese, né? Ele alegou que existia ali alguns contratos que eram confidenciais e tudo, que ele não poderia passar. E a Comissão de Ética teve um atraso nessas questões do Belmonte e do Casares. Como o do Dedé e do Oldem é algo do clube social, é mais fácil de tramitar. Como o do Belmonte e do Casares é por conta do futebol, depende aí dessas documentações que acabaram não sendo liberadas pelo Rui Costa. Então por isso que houve um pequeno atraso, mas ainda também está tramitando. E a expectativa, pelo menos, do que a gente tem conversado o Oldem dificilmente, né, acabou de não passar, a não ser que mudem, né, a opinião novamente, porque talvez se for para o conselho de novo e o Oldem passar de novo, ileso, acho que a torcida não vai gostar muito. Mas o caso do Dedé, o Dedé deve ser expulso, o Casares deve ser expulso, o Belmonte eu já acho que não. Pelo feeling que eu tô entendendo ali, acho que eles não vão promover essa saída do Belmonte. Mas é mais ou menos nesse cenário, toda essa situação aí política do São Paulo. Voltando a falar de campo e bola, o goleiro João Pedro e o zagueiro Isaac subiram
no elenco profissional e vão passar a treinar com mais regularidade no time profissional. Eles vão fazer parte daquele famoso time de transição, que são atletas que treinam nos profissionais, mas voltam para jogar na base, em alguns momentos também voltam para Cotia para poder treinar. O Isaac, muito porque o São Paulo ainda não conseguiu mais um zagueiro no mercado, São Paulo está buscando essa posição, então enquanto isso, o Isaac vai treinando com o elenco profissional e vai passar a participar deste período. O zagueiro tem agradado a comissão técnica naquele curto período que ele ficou, o departamento de futebol entende que é o jogador que tem ficado cada vez mais pronto e a expectativa é dele ser cada vez mais utilizado como jogador do São Paulo. O João Pedro, ele sobe, e eu achei até engraçado, porque durante a nossa apuração, o que a gente ouviu é que o João Pedro, o JP, ele será o terceiro goleiro. E a gente fica com a questão do Felipe Prez, né? Pô, porque tem mais um goleiro lá, que é o Felipe Prez. Parece que não, mas o pessoal esquece que tem o Felipe Prez. Só que o Felipe Prez parece que não faz muito parte dos planos, né? Ele já era um goleiro que não era titular no Sub-20, nem no 17, era um goleiro que acabou subindo, aí surgiu uma oportunidade dele ser um quarto goleiro que não reclamaria de ser o quarto goleiro e ficou por ali. Ele tem contrato até o final do ano, não deve ser renovado. Então hoje, se a gente for colocar na hierarquia, seria Rafael titular, Coronel reserva e o JP seria esse terceiro goleiro, inclusive é a expectativa daqui para frente dentro do São Paulo. O JP, que foi um dos destaques do São Paulo no ano passado, esse ano não foi tão bem, acho que até talvez tenha sido o pior ano do JP, mas aí também ele caiu junto com o time também. O time não tá legal. Ano passado o time estava entrosado, encaixado e ele conseguiu aparecer, mas é um bom goleiro. Acho que o São Paulo acerta ainda essa oportunidade para ele. Inclusive, eu, Alex, tecnicamente acho o JP melhor do que Yang e melhor do que Felipe Prez também. Acho que de Cotia, dos mais prontos, né? Óbvio que tem os promissores do Sub-17, tudo, tem o outro JP também. Mas o teu Nazário, que também é bom, mas acho que ainda precisa um pouquinho, acho que dos prontos ele é o que realmente pode surgir aí como esse terceiro goleiro. O que você acha dessa situação? Quero saber a sua opinião nos comentários. Seguinte, uma fala do Kaká sobre a SAF do São Paulo acabou reverberando lá no Conselho Deliberativo. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. O Kaká deu uma entrevista lá para a ESPN, diretamente lá dos Estados Unidos. Ele não concordou com a SAF, tá? Pro São Paulo. Ele acredita que a SAF não é a solução. Ele descartou a possibilidade de se tornar técnico do clube também no futuro, falou que não está trabalhando para isso, e ele falou sobre algumas ressalvas referentes aí à situação da SAF. Basicamente, o que o Kaká falou, ele falou que ele não vê hoje a SAF como uma solução, que você precisa basicamente fazer um trabalho sólido e a SAF ela ser uma opção dentro do clube que já está realmente mais tranquilo no ponto de vista financeiro, mais governável. Ele entende que o clube precisa de gestão e não de SAF. E aí, me permitam trazer também aqui uma confidência, né? Porque eu vi, né, eu não vou falar quem foi, mas foram pelo menos uns 4 conselheiros que ou postaram nas redes sociais, Twitter, retuitaram a fala e tudo, ou me mandaram também, que eu pude conversar, né? Teve outros que também comentaram sobre, falaram, ou tweetaram, ou postaram, ou, enfim, fizeram repost no Instagram sobre essa fala, mas eu não conversei. E os 4, basicamente, eles são da parte de oposição, né, do Novo São Paulo, o Salve Tricolor Paulista, dessas pessoas ali, do Somos São Paulo e tudo mais. E eles estão basicamente com esse pensamento do Kaká, de que antes de se pensar em SAF, você tem que realmente fazer um modelo de gestão, você tem que fazer uma gestão no clube. E você tem que fazer um clube empresa, né, basicamente, um clube profissional, mas que não tenha a SAF única necessariamente desta forma. Então, pelo menos por enquanto, não se pensa em SAF. E aí eu fui abranger um pouquinho mais, né? SAF no São Paulo, cara, eu acho que não vai acontecer não, de verdade. Eu estava começando a pensar sobre essa possibilidade, porque vieram investidores, tem o Diego Fernandes, só que os situacionistas, não, ao que tudo indica, não são favoráveis à SAF pelas últimas atitudes. E a oposição,
Pelo que eu estou percebendo nas minhas conversas, posso estar completamente enganado, tá? Mas no meu papo é que eles querem, eles não são contra separar o clube do social, tá? Eles não são contra um modelo de gestão, de governança, mas que hoje SAF eles não veem como uma boa, o que é diferente. A ideia, em sua maioria dos que eu conversei, seria separar o clube do social, fica lá, um outro CNPJ e tudo, e vem para cá só o futebol. E dentro do futebol criar um modelo de gestão, meio que fosse uma empresa, mas sem se tornar SAF, que até poderia ter capital de investidores de fora, mas que não seriam majoritários. Eles entendem que neste momento a SAF não seria o melhor destino. Era de você realmente fazer um modelo profissional de equação de contas, gastar menos do que se arrecada, começar a pagar as contas, colocar a casa em ordem, fazer um trabalho de longo prazo e não trazer uma SAF para uma solução curta. Então, eu fiquei cabreiro com esse papo. Então é mais ou menos por aí que eles estão pensando nesse momento, e acho que é interessante vocês saberem de antemão. Dia 19 de 6 de 2026. São Paulo não deve se tornar SAF tão cedo, tá? Eu me surpreenderia muito se tornasse SAF. Muito mesmo. Porque até a oposição, que é um pouquinho mais radical em algumas ideias, radical que eu digo até populistas, porque muitas das questões que a gente gostaria do São Paulo, a oposição corrobora, eu não senti firmeza na SAF. Então, São Paulo não deve se tornar SAF, não. E olha que eu conversei com pessoas importantes, lideranças, e eu tive uma conversa bem franca. São Paulo não vai se tornar SAF. Não vai. Podem esquecer e tirarem o cavalinho da chuva. Para os que querem, é claro. Beleza? Fica esse toque. Só para fechar, o Wallace no São Paulo, a resposta é não. Esse burburinho que começou a surgir nas redes sociais nessa semana, de que o Wallace poderia ser esse volante do São Paulo mais físico e tudo, não procede. Um jogador caro, que não entrega há 2, 3 anos no Cruzeiro, que o São Paulo já teve interesse em outros momentos, mas que para agora, zero chances de ser reforço do São Paulo. São Paulo quer um jogador que na visão do São Paulo chegue para ser titular. E hoje eles entendem que o Wallace não chegaria para isso, além da alta idade, um jogador que faz um tempo que já não consegue atuar em alto nível. Então, pelo menos por enquanto, zero chances de Wallace jogar no São Paulo. Beleza? O que você achou dessa história? Quero saber a opinião de vocês nos comentários. E eu tô cabreiro com essa história da SAF, hein? Eu jurava que a gente poderia ter essa possibilidade. Eu tô cabreiro não porque eu fiquei chateado, tá? É porque eu quero entender um pouquinho mais desse projeto que eles querem, dessa ideia que eles querem, de governança e tudo. Fiquei curioso, né? E como curioso que sou jornalista, eu vou apurar mais detalhes, a gente vai trazendo para vocês algumas questões. Porque se não for SAF, eu quero saber como que vai salvar o clube. Eu tô pensando a longo prazo, como que vai salvar o clube? Né? Um clube que já tá com 900 pau de dívida de novo. Como é que vai fazer isso? É difícil, cara. É difícil, não é um projeto fácil não. Daqui a 3 anos tem centenário, pai. Pai. Difícil. Tô vivendo o São Paulo Futebol Clube até na Copa, pai. É fogo. Enfim, um abraço, gente. Uma ótima sexta-feira pra vocês. Mais tarde tem live, mais tarde tem 3 zagueiros, mais tarde tem Jogo do Brasil. Não esquece, palpita aí na Minimal Club, tá? Não perca esta oportunidade. Você pode ganhar uma camisetona da Minimal Club. Um abraço, tchau! E se quiser abençoar o meu sextou também, com um piquezinho aí que a gente tá trabalhando aí, tá tranquilo. Tchau!